Fala galera, hoje vamos falar do líquido mais queridinho dos finais de semana, o álcool, e como ele atrapalha no emagrecimento e no ganho de músculo. O álcool que tem na bebida alcoólica é o álcool etílico ou etanol, que é obtido através do processo de fermentação. E ele não é um nutriente, mas ele tem 7 calorias por grama. Então, mais que a proteína e o carboidrato que tem 4 quilocalorias. Ele tem 7. Então é um alimento extremamente calórico. E quando a gente fala de álcool, é muito importante ressaltar a quantidade que é ingerida quando a gente bebe. Se você tem que ponderar se você é aquele cara que só bebe uma cervejinha ou se você é aquele cara que mata uma garrafa de vodka. Então todos os danos que eu falar nesse vídeo vão depender da dose. Então quanto mais beber, mais dano vai causar. Aquele cara que não consome quase nunca, só de vez em quando, ele tem malefícios agudos, ou seja, só naquela vez que ele bebeu, de perda de força, então você vai perder o rendimento na academia logo que você beber álcool e no dia seguinte. Além disso, se você for um atleta de outra modalidade, você também vai perder velocidade, tá? Então diminui seu rendimento físico no geral, o álcool consumido agudamente. Agora, para quem bebe sempre, tem aquele uso crônico, os malefícios são outros, como acumular gordura na região visceral, ou seja, perto da barriga, na linha de cintura, queda na capacidade de oxidar lipídios, ou seja, você tem menos eficiência ao tentar emagrecer, o aumento do cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse, pessoal. Então, quando a gente tem um aumento desse hormônio, ele faz duas coisas. Uma eu vou falar já já, mas também ele não só vai fazer com que você tenha menos eficiência na hora de emagrecer, mas também vai aumentar seu acúmulo de gordura. Em relação à hipertrofia, nós que treinamos, que a gente adora musculação e treino pesado, o que acontece quando a gente bebe álcool? No dia que bebe, no dia seguinte, diminui a nossa testosterona, é aquele hormônio anabólico, né, pessoal? Então, o que acontece quando diminui a testosterona? Diminui a síntese proteica, diminui a força também e entre outros fatores que atrapalham na hora de treinar. Além disso, como eu falei que aumentava o cortisol, então o cortisol tem outro efeito maléfico, qual que é? Catabolismo, ele é um hormônio extremamente catabólico. E o que é catabolismo? É perda da massa muscular, é degradação da proteína que está no músculo. Então esse hormônio faz com que a gente retire a proteína do músculo e assim a gente tenha menos massa muscular, isso é chamado de catabolismo. Agora, a questão mais importante, emagrecimento. O álcool atrapalha no emagrecimento? Muito, muito mesmo. Por quê? Por vários fatores externos e pelo próprio álcool engordar. Como assim? E como o próprio álcool ser extremamente calórico. Como assim? Eu não falei que o álcool tem 7 calorias por grama? E é muito fácil consumir 1 grama de álcool. Na verdade, consumir várias gramas de álcool. Como? Como a gente consome álcool? A gente come? Não, a gente consome da forma líquida. Então a gente bebendo o copo vai rapidinho e vamos consumindo uma grande quantidade de álcool. Isso se soma e dá muitas calorias. E outra coisa, pessoal, normalmente a gente não bebe o álcool puro. O que a gente faz? A gente bebe ou uma cerveja ou mistura o álcool com um refrigerante ou outra bebida açucarada. E o que isso acontece? A gente não vai estar consumindo só a caloria do álcool, mas a gente vai estar consumindo um monte de açúcar junto, tá? Então a gente bebe o álcool e mais um monte de carboidrato com índice glicêmico alto. Então isso é um enorme prejuízo para o seu processo de emagrecimento. Agora, outra coisa importante do álcool, que ele vai engordar a gente não por causa do álcool, mas por fatores subsequentes. Quais são? O álcool é uma molécula que inibe os mecanismos de saciedade neural do corpo. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, pessoal, mas tem um hormônio que a gente produz que se chama leptina. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. Aliás, então para você não perder nada, já se inscreve agora, já ativa o sininho para você não perder nada desse vídeo sobre a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, inibindo esse mecanismo de saciedade, o que acontece? Fala aí, pensa aí comigo. Você que eu sei que bebe um monte aí e acorda no dia seguinte como? Daquele jeito, acorda querendo comer tudo. E o que a galera come pós-álcool? Normalmente, hambúrguer, batata frita,
um monte de besteira. Sem falar quando acorda no dia seguinte, né? Acorda no dia seguinte de ressaca, cheio de fome, comendo tudo da geladeira, pizza fria mesmo, qualquer coisa. Isso é um efeito do álcool também. Pior ainda, a gente tem mais vontade de comer comidas mais calóricas, mais palatáveis, que tem mais gordura, que tem mais açúcar. Então isso se soma no processo de engordar. Agora vamos falar de outra questão muito importante, que é a retenção hídrica. O balanço hídrico de água do nosso corpo quando a gente bebe o álcool e depois de beber o álcool. Então para vocês aí que têm experiência com álcool, vocês sabem que quando vocês bebem álcool, estão tomando aquela cervejinha no meio da balada ou em algum churrasco, você bebe uma cervejinha a mais, você já tem que ir correndo pro banheiro, toda hora. Por quê? Porque o álcool tem propriedades diuréticas. O que é isso? Ele elimina a água do corpo. Então a gente elimina uma grande quantidade de água. Falando nisso, o que acontece no finzinho do dia seguinte? Como que a gente tá? A gente tá inchado, com aquelas canelas inchadas, com retenção hídrica. Por quê? Porque o álcool não desidratou você? Então, o seu próprio corpo faz o efeito rebote. Ele vai tentar segurar a água ao máximo agora. Então, o que acontece no dia seguinte da ressaca? Falando nisso, pessoal, sabe o que é ressaca? É desidratação. Você que não se hidratou o suficiente quando estava bebendo, acorda com aquela dor de cabeça, não quer ver nada, não quer fazer nada, tá de saco cheio, meio triste. É por causa da desidratação. Então, o que você tem que fazer? Bebe água, bebe um monte de água para minimizar todos os efeitos. Outra coisa, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas você tem meio que um rebote da felicidade, da percepção de prazer. Vocês perceberam isso? Por exemplo, quando você tá bebendo, tá tudo bem, tudo bom, mas no dia seguinte, nossa, parece que sua vida é horrível, você tá com vergonha de tudo, você não quer fazer nada. Por quê? Além de existir uma coisa chamada fadiga sináptica, muito hormônio de prazer e recompensa quando a gente está bebendo álcool, e assim como o músculo, esses neurotransmissores também fadigam, então a gente tem menos hormônios desses para liberar no dia seguinte. Por isso a gente fica meio triste, meio deprê depois de uma noitada daquelas. Outra coisa muito importante que vocês têm que se atentar é sobre a questão do uso de anabolizante. Pra galera aí que usa anabolizante, toma cuidado com o consumo de álcool excessivo. Por quê? Os próprios anabolizantes já são hepatotóxicos, ou seja, eles causam dano para o fígado. O álcool faz a mesma coisa e ainda assim se consumido em excesso, principalmente, e o pior de tudo, em constância. Então se você está usando anabolizante há um tempo sem parar, não beba álcool, senão você vai agregar cada vez mais dano para o seu fígado. E agora eu vou explicar uma questão muito interessante para vocês que têm alguma dúvida ou não sabem direito o que é, do perigo do coma alcoólico. O que é coma alcoólico? É quando a gente desmaia. Do nada, o nosso corpo para de funcionar. Por quê? Porque a gente está sem energia no corpo e o corpo entende que a pouca energia que ele tem só é para usar o cérebro e as atividades como respirar, bater o coração. Então você desliga, desmaia para economizar energia. Como assim? O álcool ele é metabolizado no fígado por meio da glicose. Além disso, o fígado ele é responsável por manter a nossa glicose do sangue. Então ele sempre está liberando um pouquinho de glicose no sangue para manter as atividades normais, para a gente se mover, continuar com a atividade energética ok. Mas quando a gente consome álcool demais e a gente tem pouco estoque de glicogênio no fígado, o que acontece? O nosso corpo fala, opa, parou, tem pouco estoque de glicogênio e tem muito álcool para metabolizar. Então vamos parar com tudo só para manter o corpo funcionando, só para a gente sobreviver. Coração bater, respirar. Então o que acontece? A gente desmaia, não acorda mais até tomar glicose na veia, para os estoques voltarem. Então é muito importante para aí que seu amigo tá passando mal, viu que vai dar PT, viu que vai se ferrar, prepara um soro. Pega 1 litro d'água, pega 20 gramas de açúcar, joga. Pega também uma colherzinha de sal, joga, mistura tudo e dá pro cara beber. Pra não apagar, senão vai dar problema pra você. Então galera, agora eu vou falar do meu relato pessoal com álcool. Eu já bebi muito na minha juventude, já segui o caminho errado, não façam isso, tá? Esperem os 18, confiem em mim, vocês não vão estar perdendo nada. O tempo não vai passar, vocês vão ter o tempo do mundo pra beber, então não bebam antes. E o que eu quero falar pra vocês? Que assim galera, é bacana o álcool tal, tá? Pra socializar, é divertido, causa umas sensações boas. Mas assim galera, eu realmente vi que atrapalha mesmo nos ganhos, realmente.
principalmente no dia seguinte. Claro que você tá em uma festa ou outra de família, claro que você tá em uma festa ou outra, você quer beber uma cervejinha, viu que não vai atrapalhar nada, você não tá em competição, porque se você tiver em competição para se preparar para qualquer esporte, esquece álcool, tira álcool de tudo da sua vida, aí tem que ser drástico mesmo. Mas se você tá em um book, tá mais tranquilo com a dieta, um casamento só, vai beber uma ou outra cervejinha, uma taça de vinho, e não for treinar também no dia seguinte, pode beber com a consciência limpa, também se divirta, é pra viver, a vida também é pra viver, é pra você curtir, se você gosta e você curte assim, curta, não tem problema, mas assim, atrapalha? Atrapalha. Então se você é apaixonado por uma cervejinha, de vez ou outra não vai te matar, mas sabe o que vai te matar? É você não deixar o like e compartilhar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e abraço!